Stephen King, ranking e retrospectiva são três coisas que eu adoro e eu acho que vocês também, e a gente vai juntar tudo isso no vídeo de hoje. Bom, então, para encerrar a retrospectiva, enfim, né, de 2020, eu resolvi listar e ranquear os 11 livros que eu li do King, né, no ano que passou. Antes de eu revelar para vocês em que lugar cada um ficou, recados de sempre, né, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e quero agradecer também aos membros do Clube da Manita. Se você não sabe o que é o projeto ou já sabe e quer fazer parte, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição. Agora sim, vamos falar então, vamos ranquear, né, classificar os 11 livros que eu li do King em 2020. Vamos começar aqui por The Dark Man, né, no 11º lugar, que, coitado, ele tá em último porque ele é um livro mais conceitual, né? Pra quem não sabe, The Dark Man é a versão ilustrada de um poema narrativo que o King fez sobre The Dark Man, que é um dos vilões mais temidos, né, dele. Então é realmente uma obra conceitual muito bonita, uma edição bem bonita da Dark Side, com ilustrações do Glenn Shadbourne bem bonitas também, mas é isso, né? Conceitual define essa leitura. Mas eu gostei bastante de ler esse livro, né? Ele tem uma pegada diferente, mas eu acho que ele consegue passar os sentimentos, assim, pra gente muito claros, né? Com esse poema. E é uma leitura que eu recomendo mais pra quem é leitor fiel, né? Do King, como ele chama a gente, principalmente pra quem já conhece The Dark Man. Eu não conhecia ainda quando li, né? Eu fui conhecer ele em A Dança da Morte, então eu preciso reler, né? Pra ver como que vai ser. Mas é uma leitura que eu recomendo mais pra quem já é fã mesmo do King. Não que você não vá gostar, caso você não seja, mas eu acho que é mais interessante quando você já tem essa familiaridade com a obra dele, né, e com esse vilão. No 10º lugar, temos uma releitura, Carrie a Estranha, que eu já falei várias vezes que não é um livro que eu gosto, foi o meu primeiro do King e acaba sendo o primeiro de muita gente porque, para quem lê em ordem cronológica, né, ele é o primeiro. Então, se você começou por Carrie e também não gostou, a esperança não desista, tá? Porque eu não desisti e deu tudo certo. Hoje o Stephen King é, né, o meu autor favorito. Eu gostei bem mais de Carrie, bem mais é exagero, vai. Eu gostei mais de Carrie nessa releitura, porque eu acho que eu fui mais generosa, né, com o King, por eu já ser fã e consegui ver ali algumas coisas que ele já aplicava, alguns elementos que são característicos dele, que ele já aplicou nesse livro e ele foi aprimorando ao longo dos anos, né? Então foi uma leitura interessante que eu gostei de ter feito, mas enfim, continuo não amando Carrie, então 10º lugar. No 9º lugar, temos um livro que eu gostei bastante. Aliás, essa lista foi bem difícil porque eu gostei muito dos livros do King que eu li em 2020, então, enfim, ele tá num lugar um pouco mais abaixo nessa lista, não significa muita coisa, mas enfim, estou falando de Salem, ou Salem, né, que é um livro que é bem frenético. Ele já foi publicado aqui no Brasil como A Hora do Vampiro, então é uma história de vampiros. Eu não sou muito fã de história de vampiro, mas eu gostei dessa e acho que todo amante de histórias de vampiro tem que ler. E o que eu achei bem legal é que a gente vê ali uma mistura de referências, né, do King. A gente vê uma pegada de Drácula, de Bram Stoker, porque eu acho que todas as histórias de vampiros são inspiradas, né, em Drácula, e a gente vê também uma referência a Shirley Jackson, que é a autora de Assombração da Casa da Colina e uma das maiores influências do King. Então eu gostei muito dessa leitura, apesar de não ser uma pessoa de vampiros, e como eu falei, foi uma leitura bem fluida, então eu gostei bastante de Salem, ou Salem. No 8º lugar, temos Belas Adormecidas. No quesito leitura gostosa, Belas Adormecidas não foi muito, tá? Porque eu peguei esse livro para ler bem no comecinho da pandemia, né? Aquele momento em que a gente não sabia absolutamente nada do que ia acontecer. E eu demorei bastante para ler ele. Ele é grande, mas eu demorei bastante porque eu realmente não estava no clima de ler nada, né? Então eu faço sempre essa observação. Porém, vale muito a pena porque é uma reflexão bem interessante do Stephen King e do filho dele, né, o Owen King, sobre como seria o mundo sem as mulheres, porque nessa história as mulheres acabam dormindo e não acordando mais, né? Então o mundo acaba ficando meio que só feito por homens e aí tem essa reflexão. Então é um livro bem interessante nesse aspecto social, que é algo muito presente nos livros do King, né? Mas eu acho que nesse livro ele dá um passinho a mais e ele conseguiu realmente, ele e o Owen conseguiram fazer uma história que é atual, que traz questionamentos muito pertinentes, mas que eles ainda se colocam, né, no lugar deles de homens, né? E então eles abordam essa questão, né, do feminismo, do papel da mulher na sociedade ou das próprias coisas que as mulheres se cobram, né, da melhor forma que eles poderiam sendo homens. Então eu gostei muito desse livro, apesar dele ter sido uma leitura demorada. O que eu também não acho que é ruim, né? É só que às vezes a gente fica um pouco aflito quando a gente acaba ficando preso numa leitura por muito tempo. No 7º lugar temos outra releitura, Joyland,
que é um livro que eu já amava, né, diferente de Carrie, e que eu amei ainda mais nessa releitura. Eu lembro na época que eu li, ele foi o meu terceiro livro do King e o primeiro depois que eu terminei It. Eu esperava uma história mais sangrenta, porque naquela época eu ainda não tinha entendido que o King não escrevia só terror. Então eu esperava realmente uma história de terror. É vendido como um livro de terror, de mistério, e ele tem esses aspectos, mas ele é muito mais uma história sobre amadurecimento, né? Sobre o coming of age. E ele tem personagens muito queridos, enfim, mas eu sei que essa é uma reclamação de muita gente que lê esse livro, principalmente se for o primeiro King, de que o King divaga muito, ele descreve muito, enfim, cadê a história, né? A história realmente só acontece ali, aquela coisa que a gente espera do mistério, enfim, só acontece no final. Então eu entendo essa decepção, mas eu também acho que esse livro tem muito do King, então para quem já gosta dele, já é fã, já conhece a obra dele, tem tudo para gostar de Joyland, que é um livro realmente muito xodozinho, muito gostosinho de ler e que dá aquele quentinho no coração no final, apesar das coisas doidas que o King enfia no meio, apesar de envolver assassinato e fantasma, né? No sexto lugar, temos o Com Sangue, né, que é o livro de contos que ele lançou no ano passado, em setembro do ano passado, chegou aqui no Brasil, e eu absolutamente amei, são 4 contos e eu amei todos. O primeiro é o Telefone do Sr. Harrigan, que é bem legal, assim, eu gostei muito desse conto. O segundo é A Vida de Chuck, que eu achei simplesmente genial. O terceiro é o conto título, né, Com Sangue, que traz pra gente aí a Holly Gibney. Então eu sempre dou esse aviso quando eu falo desse livro e vou dar de novo. Se você não gosta, né, dos spoilers que o King dá sobre os próprios livros nos livros dele, leia primeiro a trilogia Mr. Mercedes, né, a trilogia Bill Hodges, depois Outsider e por último o conto Com Sangue, porque a Holly Gibney é uma personagem que aparece originalmente em Mr. Mercedes, depois ela faz uma aparição em Outsider e aí nós reencontramos ela então em Com Sangue, e é muito legal acompanhar essa evolução da personagem, além dos spoilers, né, que ele dá sobre essas outras histórias. É gostoso acompanhar a evolução da Holly, então eu realmente recomendo que faça a leitura nessa ordem. E por último, né, o último conto é Rato, que foi um que eu menos gostei, mas que é bem interessante também, que lembra um pouco o Iluminado em alguns aspectos. Então acho que é um conto que também quem já gosta do King vai gostar bastante. Então, como eu amei muito esses contos, Com Sangue ficou no sexto lugar. Em quinto lugar nós temos Outsider, que foi uma surpresa, eu tinha uma preguiça de ler esse livro, não sei porquê, e aí peguei pra ler ele no começo do ano passado e devorei. É um livro muito fluido, é um dos mais fluidos do King, é uma história bem louca e é uma história bem assustadora, assim, não inteira, mas ela tem partes, assim, que eu acho que realmente são assustadoras e que me deram pesadelo. Então, se você não gosta de terror, talvez não seja a leitura pra você, mas é muito mais uma história de suspense, de mistério do que um terror, tá? Mas tem ali uns momentinhos que a gente fica meio com medo, meio assustado, mas é um livro muito bom, que vale muito a pena. Ele é muito bom tanto na construção, na fluidez, né, nessa narrativa que o King criou, por ter a Holly, né, pra quem gosta da Holly, já conheceu a Holly em Mr. Mercedes também, isso conta bastante, e também tem personagens muito queridos. O King sempre traz essa coisa muito humana, né, pras histórias dele, e Outsider é uma delas. No quarto lugar nós temos A Ascensão, que é aquele livrinho pequenininho do King, né, uma novela que eu sou totalmente apaixonada, amo demais essa história, como eu falei, é uma história bem curtinha, mas é uma das mais sensíveis do King, e se passa em Castle Rock, então quem gosta aí das histórias que se passam nessa cidade fictícia do King, né, pode ler esse livro que vai gostar com certeza, e esse livro faz uma metáfora a uma coisa que todo mundo vai passar na vida, mas que todo mundo tem medo, né, mas eu não vou falar para não dar spoiler, enfim. E é mais uma vez o King usando essa fantasia para falar da realidade, trazendo essas questões sociais que são muito importantes para ele, né, sempre em todos os livros. É realmente uma história muito gostosa de ler, para você ler assim super rapidinho, porque ela é bem pequenininha e muito envolvente, e ela é surpreendente também, porque eu acho que parte de uma premissa aí interessante, que é o Scott Carey, né, o protagonista, perdendo peso na balança, porém ele continua com a mesma aparência, né, então a gente começa essa história com esse mistério, o que está acontecendo com o Scott, né? Por que ele tá perdendo peso na balança todos os dias, quilos, mas a aparência dele continua a mesma. Enfim, essa é a premissa de Ascensão. No terceiro lugar temos A Dança da Morte, esse calhamaço, que tem vídeo aqui no canal, esqueci de falar que também tem vídeo de Com Sangue. E enfim, A Dança da Morte foi uma leitura difícil, tá? Não vou mentir, porque no começo ela não foi muito fluida pra mim, né? São muitos personagens, muitos contextos ali, então demora um pouquinho, eu demorei um pouquinho pra pegar no tranco nessa leitura, inclusive fiz uma pausa, mas valeu muito a pena, porque o livro vai numa crescente, assim, e a gente vai, né, se apegando a alguns personagens e ficando curioso pra saber o que vai acontecer com eles e com a história no geral.
mundial. É uma história que envolve uma pandemia, né, uma super gripe, e então tem esse lado, né, do apocalipse, vamos dizer, mas também tem a criação da sociedade, a forma como a humanidade se comporta nesse contexto. Isso que eu achei muito interessante nesse livro, a forma como o King faz essa análise, né, da humanidade, enfim, de como as pessoas se comportam nessa situação, e foi uma leitura que valeu muito a pena, é um livro muito bom. Ainda bem que eu insisti, porque realmente foi uma leitura que me deu orgulho de ter feito. Em segundo lugar, temos mais uma releitura, It, que eu reli em 2020 e foi maravilhoso como sempre. Eu sou suspeita, né, pra falar sobre esse livro, porque é um dos meus favoritos da vida, é o meu favorito talvez, e enfim, sempre gosto muito de reencontrar essa história, esses personagens, de ir pra Derry novamente. É uma história que eu acho muito rica, né, que como eu já falei em outros vídeos sobre o King, é uma história que eu acho que tem muito dele e que tem tudo que ele gosta, e é uma mistura de gêneros, uma mistura de ritmos, e enfim, é um livro muito rico que fala sobre muitos assuntos, né, desde racismo e homofobia até a questão do amadurecimento, metáforas, né, para esse processo da gente crescer, da gente amadurecer, da gente envelhecer. Então é um livro que eu acho realmente uma obra-prima, de todos que eu li do King até agora, com certeza é o melhor. Só tá no segundo lugar porque é uma releitura, e eu não queria colocar em primeiro lugar uma releitura, né, mas enfim, é um livro que eu gosto muito e eu sempre vou recomendar. E no primeiro lugar, surpreendendo ninguém, temos Novembro de 63. Tinha altas expectativas, que todo mundo sempre falava que eu ia gostar muito, até porque ele tem uma parte que se passa em Derry, né? Mas eu não esperava gostar tanto. É um livro perfeito, assim. Eu realmente não penso em nenhum defeito para colocar nele. É um livro envolvente, não dá medo, tá? Não é um livro de terror, mas tem um mistério ali, tem um certo suspense, envolve viagem no tempo, tem o lado político que o King gosta de colocar nas histórias dele, personagens muito carismáticos, pelos quais a gente realmente torce, a gente quer que dê certo. Tem a questão, né, da ficção histórica, porque a premissa, né, é que o Jake Epping, o protagonista, ele tem que viajar no tempo ali para impedir o assassinato do John Kennedy. Então tem essa parte inspirada aí, baseada em fatos reais, é uma mistura muito legal e tem um romance muito forte, então é realmente um livro muito completo também, só não tem muito a parte do terror, né, mas ele tem essa mistura de thriller com ficção científica, com romance, enfim, é um livro maravilhoso, sem defeitos, que eu também já comecei a panfletar aí para todo mundo. Realmente indico demais esse livro, e foi o melhor livro que eu li em 2020, não só do King, mas entre todas as minhas leituras, então foi realmente um livro muito especial. Bom, então, esse é o ranking, né, dos 11 livros que eu li do King em 2020, todas ótimas leituras, sem exceção. Só avisando, porque algumas pessoas já me perguntaram, a gente vai voltar com a série King na Manita em breve, eu já tenho aí umas ideias de vídeo para fazer para vocês, só queria realmente terminar essa retrospectiva de 2020, mas agora acabou. Em breve eu vou voltar com mais vídeos dessa série. Quero aproveitar, né, para agradecer pelo retorno de vocês que eu sempre tenho quando eu faço vídeos sobre o King, fico muito feliz com isso, e por isso que eu decidi terminar essa retrospectiva com essa lista, que eu acho que vocês vão gostar. Como eu falei, todas leituras maravilhosas que eu recomendo demais. Muitos desses livros estão entre os meus favoritos do King, daqui a pouco eu preciso refazer aquele ranking, porque já tá ficando desatualizado, mas enfim, ficam aí essas recomendações, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum desses livros, me contem o que vocês acharam. Também quero saber o que vocês leram do King aí em 2020, se já leram alguma coisa dele também em 2021. E é isso por hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, por favor, curte, compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve.